Olá pessoal, Marcos da Microforte, assistência técnica e informática. Hoje, 23/10/2025, são meio-dia e 10. A Microforte trabalha com reparo de placa-mãe de notebook, desktop, máquina gamer. Placa de vídeo não sou especializado, já consegui reparar algumas. E monitores, né? Monitores na placa lógica ou na placa no power supply, na placa principal de energia, né? Então, por isso a Microforte faz o reparo. Caso vocês queiram solicitar um orçamento, enviar para serviço, o link fica na descrição, no final do vídeo eu vou deixar um link. E só entre em contato para que eu possa ler a mensagem, ou por e-mail, ou pelo WhatsApp, e poder agendar. Porque aqui eu trabalho sozinho, então eu preciso de tempo para poder organizar as máquinas, né? Bom, vamos lá o que interessa. Essa máquina é um Acer A515 e é de um cliente que já veio aqui ano passado, trouxe para manutenção, e ele relatou o seguinte. Ele relatou que a máquina ora liga, ora não liga, apertando o botão de power algumas vezes ela volta a funcionar, né? Mais a limpeza física e o ajuste do Windows, né? A máquina está funcionando. Quando eu coloquei ela na bancada agora há pouco, eu não filmei, estava ajustando a câmera, ela não ligou. Eu tirei a bateria, desconectei a bateria e ela ligou. Aqui é o modelo. Talvez não dê para ver aqui, mas eu posso colocar no microscópio para vocês verem o modelo corretamente. O modelo da máquina. Deixa eu mostrar aqui. Ao contrário, né? Vamos lá. E é um Acer Aspire. Modelo A515. A515 54 séries, tá? Especificamente, o modelo é o esse aqui, A554 587L. Ok? Essa máquina é de 2020, aqui em cima do tag, 9 de agosto de 2020, tá? Vamos lá. O que acontece aqui? A máquina tem uma suspeita de problema no teclado, porque esse teclado ele é integrado, né? O botão de power é junto do teclado, então existe uma grande possibilidade do problema estar relacionado ao teclado, pelo fato de o botão de power ser integrado no teclado. A máquina liga, né, com a bateria ou com o carregador agora. Em primeiro teste, ela não ligou tudo conectado. Tive que desconectar a bateria, aí sim ela ligou. Pode ser um acúmulo de carga na placa, pode ser problema na bateria, pode ser o save charger que está com uma falha, algum MOSFET, né? Ó, eu vou ligar aqui para vocês verem. O botão de power está só na bateria. Ela ligou agora. Perfeito. A máquina ligou. A folha está girando. Vamos ligar agora. Vamos tomar de frente. Vamos colocar aqui. Vamos medir a bateria. Vamos medir a bateria. Escala DC. Escala DC. Para ver qual a tensão de entrada, tanto com ou sem o charger. A
fonte. Tá? Aqui eu tenho o multímetro. Deixa eu ver uma iluminação. Bom, escala de corrente contínua, né? Escala de corrente contínua. A gente vai testar agora aqui. Conecta a ponteira preta no conector de terra, pode ser na USB. E a gente vai aqui, deixa eu olhar aqui, microscópio, vamos colocar aqui na pino do conector da bateria. Pino do conector da bateria é este aqui. Então vamos lá. Bateria. Aqui. Ok? Então, só para elucidar aqui, ó. Aqui está a bateria, o conector, não vou conseguir mostrar tão de perto, no microscópio está aqui. Então, esse aqui, do lado esquerdo, são os pinos de tensão alta. Aqui eu tenho 10 volts. Vou colocar aqui. Olha lá, colocando aqui no pino vermelho. 10,82 volts. Primeiro e segundo pino. Terceiro pino amarelo provavelmente é dados. Laranja, amarelo e verde são interligados. Aí eu tenho o azul também interligado. 3,3 volts. O pino verde, 3,3 volts. 32 milivolts no pino amarelo e 0 no pino de dados laranja. E o preto aqui é terra, não vai ter nada. Vamos conectar agora o pino agulha. Agora está com o modo de carregamento de bateria. Antes era 10 volts, né? Vamos medir novamente o pino vermelho. 11,87, ou seja, está carregando. Tá ok. Essa bateria, ela é de 11,25. Agora vamos no pino laranja. 0, dado. Pino amarelo, 59 milivolts. Pino verde, lembrando que, 3,3 volts. Lembrando que com o conector de carga plugado, a fonte e mais a bateria plugada. Pino azul, 3,3 volts. Tá? Então o circuito da bateria está ok. Tá? Vamos medir aqui essas bobinas, aproveitar. Aqui perto da bateria tem uma bobina, provavelmente a bobina da bateria, 12,3 volts. É a bobina da bateria. Nesse caso aqui, ela não tem nomenclatura. Aqui perto ao lado aqui da bobina da bateria, deixa eu ver se eu consigo mostrar outra forma. Bom, bateria, né? Aqui eu tenho essa bobina de 1 microend, essa aqui de 1 microend, tá? Com o gel, quanto é que vai dar? Deixa eu ver se está mostrando aqui. Tá, então vamos lá, vamos medir essa bobina 1 microend, que não tem nomenclatura, né? Essa aqui é de... Essa não tem voltagem, provavelmente é do V-Core, só vamos ligar mais. Aí um pouquinho à direita aqui
Aqui eu tenho um CI controlador. Eu tenho essa bobina de 0,47 microamperes. Vamos lá. Vamos medir essa aqui. Também dá 0. Provavelmente está ligado ao gráfico ou ao processador. Aqui mais embaixo. Aqui mais embaixo. Tem mais duas bobinas. L15. 0. E embaixo mais uma aqui 0. Provavelmente essas bobinas só vão. Ó, tem mais uma aqui. Só vão ligar quando eu ligar a máquina, tá? Aqui eu tenho uma outra no canto de 5 volts, tá ok? 5 volts de standby. E deixa eu ver se eu tenho mais alguma aqui. 5 volts standby, ok. Essas daqui são para nível decor. 3 volts provavelmente vai ligar só quando eu apertar o botão de power, né? Então, só recapitulando. Olha só aqui. Essa bobina aqui, no canto, em cima da memória. 5 volts, tá? Standby. Então aqui, ó. Aqui eu tenho. Deixa eu apagar aqui. Eu tenho essas bobinas, né? A de 5 volts standby é essa aqui, ó. Essa aqui, tá? Então a gente vai testar junto. Se todas elas estão funcionando direitinho. Depois eu vou no microscópio, no celular e dou um zoom ali para poder enxergar melhor a área que eu estou mexendo. Então vamos lá. Aqui eu tenho o multímetro. Você vai apertar o botão de power para a máquina ligar. Lembrando que antes eu só tinha 5 volts, né? Standby. A máquina ligou, LED azul. Agora vamos aferir novamente as tensões aqui. Então aqui eu tenho 5 volts, que já era de 5 volts, standby. Aqui 12 provavelmente, que é a da bateria. Está oscilando um pouco. Aqui eu tenho a bobina 1067, provavelmente é alguma coisa relacionada ao PCH. Esse processador é integrado, o PCH e o processador, a CPU, o CPU. Aqui eu tenho outra bobina aqui, 800 mV, provavelmente é processador. Aqui eu tenho uma de 1.18. Está oscilando essa bobina. Não é normal. Aqui eu tenho uma outra aqui. .15. E aqui eu tenho uma outra aqui. Essa aqui provavelmente é do chip gráfico, que ela só vai acionar quando a máquina entrar em estresse, né? Aqui eu tenho mais uma, 3.3. Então 3.3 é aqui, 3.3, perto do cura, e 5 volts do outro lado. Aparentemente, tirando aqui essa oscilação, de memória, né? Essa memória de DDR4 é 1,2 volts, né? Deixa eu ver se é essa aqui. Não. 1,2 volts. Não. 1,67, não. 12. Processador. Oscila. Esse aqui é 3 volts, né? 3.3. A da memória não chega aqui, provavelmente é do outro lado da placa. Eu vou ter que tirar a mesma placa para poder fazer a higienização, né? Deixa eu ver se eu consigo melhorar o zoom aqui para poder mostrar para vocês.
que eu fiz aqui. Aqui. Novamente é isso, tá? Então vamos só repassar aqui. A máquina está ligada, viu? A máquina está ligada. Eu vou até desligar. Ó, tá funcionando o Windows aqui. Funcionando. Então vamos desligar. Vamos desligar. Desligando. Então, eu vou repassar aqui as bobinas só para mostrar para vocês. São informações que ninguém passa, né? Essa aqui, em cima da memória, 5 volts, tá? A da memória não cheguei, provavelmente eu do lado agora. Essa aqui, provavelmente é gráfica, porque ela não subiu. Provavelmente quando estressar a placa, tudo isso que galera. Essas duas aqui e essa decor. Aqui essa, 12 volts. Essa aqui, TCH 1,57, 3,3, vou mostrar aqui. A máquina está ligada com a bateria e com o carregador. Só não foi dado o power nela, tá? Mas ela está ligada. Aqui. Ó, 5 volts. Eu tenho, sem apertar o botão de power, 3.3 volts eu tenho. Essa aqui, que está zero, é aquela que eu falei que provavelmente é do chip gráfico. Essa aqui e essa aqui são duas, né? Provavelmente o processador. Essa aqui também. Essa aqui, TCH, e a de cima, bateria, 12.60. Tá? Então, agora a gente vai desmontar. Vai desmontar aqui a máquina. Antes de mais nada, a primeira coisa que se faz quando vai mexer na máquina, a gente conecta o charge, o carregador, na agulha, ok, aqui ó, bateria, primeira coisa que se faz. Mas a pessoa vai trocar a tela, esquece de desconectar a bateria, você fecha tudo no processador, tá? Ó, tirou a bateria, pronto, agora eu com segurança. A bateria já ia solta, né? Agora aqui é o procedimento normal de desmontagem, né? Só vai desmontar. Só desmontar. Então, primeiro que eu vou fazer, o que eu faço? Primeiro eu vou desconectar os cabos flex. Deixa eu ver se eu posso melhorar aqui em relação à luminosidade. A luminosidade não pode ser de frente para a câmera, ela tem que ser de lado ou atrás. Vamos ver se eu consigo melhorar. Deixa eu ver uma posição aqui. Melhor. Talvez. Pegar a iluminação. Preciso urgentemente melhorar aqui a minha gravação com uma câmera profissional. Como está mesmo? Vamos desconectar aqui os periféricos, né? Primeira coisa que eu tiro, a bateria foi desconectada, né? A gente vai tirar o teclado. Primeiro o teclado. Então, aqui, desconecta o teclado.
duas travinhas aqui, ó. As duas travinhas, puxa. Pronto, teclado solto. Antena Wi-Fi. Antena Wi-Fi. Aqui eu tiro a antena e afasto, para não ter que desconectar esses fios aqui, né? Esses fios aqui, com o tempo, ele também cria uma oxidação aqui. Eu evito desconectar, menos que não tenha uma opção, eu tenho que fazer mesmo, mas eu evito. Aqui eu solto a trava do flex que se comunica com a placa filha. A placa filha, aqui no caso, a placa filha, ela é para USB, fone de ouvido. USB e fone de ouvido, tá? Vou desconectar aqui, ó. O flex da cabo, só de um lado, porque eu só vou tirar essa placa aqui. E agora, próximo que eu vou desconectar aqui ao conector do touchpad. Sem tomar cuidado quando for tirar os parafusos, perto do alto-falante, que o alto-falante ele tem um ímã, né? E aí, se você não tomar cuidado, você pode furar a cortiça do alto-falante. Bom, aqui, NVMe, ou SATA, que seja NVMe. Aqui, para não ter problema de perder o parafuso, eu costumo colocar o parafuso, como ele é muito pequenininho, no mesmo lugar. Aí é mais difícil de perder, de confundir, né? Aqui a bateria, pilha, CMOS, o BIOS. Ok. O que mais eu preciso desconectar aqui? Esse aqui provavelmente deve ser alguma coisa relacionada. Ah, não, esse é o som. Tá? Esse é o som. É o fibra do som. Né? É isso mesmo. Vem daqui, ó. Vem daqui, certo? E aqui também. Vem daqui, certo? Agora a gente vai desconectar a placa. Para desconectar essa placa, nesse caso, como ela é menor, só do lado esquerdo aqui eu tenho o range, né, a dobradiça. Eu tiro aqui, ó, com 2 parafusos, né? Toma cuidado para não espanar junto com a castanha, porque depois tem que passar a resina ou fazer a fusão com ferro de solda no plástico para voltar o encapsulamento no lugar, né? Senão ele perde a aderência. Ó, abrir aqui, ó. Outra coisa importante, flex da tela. Bateria desconectada, sem problema. Posso mexer na tela à vontade, porque eu não corro risco aqui de danificar nada. Então eu preciso levantar esse flex aqui, ó. Tá com bastante pressão. Coloca aqui por baixo, tá? Tela desconectada. Sempre com lâmpada estática ou pulseira, para evitar a nossa energia estática na placa ou vice-versa. Tomar um choque. Né? Bom, esses 2 parafusos foram tirados, foram removidos. Agora eu preciso observar na placa, eu tenho sempre os parafusos que são indicados com seta. Por exemplo, aqui, ó. Se a gente observar aqui, esse parafuso, ele é... Deixa eu tentar colocar no microscópio. Esse parafuso ele é indicado por seta. Ó, tá vendo aqui? Então, esses parafusos que são indicados com seta são os que fixam a placa. Né? Ele fixa a placa e ele faz o aterramento também. Eles são necessários. Né? Então, precisa atentar com esses parafusos. São informações básicas, mas às vezes a gente acaba pulando os passo a passo, indo para o atalho, para ganhar tempo, e o atalho sempre chega no pior caminho. Ó, aqui também, né? Aqui, ó, perto do fan, eu tenho outro
parafusos que é na placa, terra, aqui do lado, são tamanhos diferentes nesse parafuso. A placa ainda está, não, ela já está solta, ó, ela já está solta, tá? O que eu faço agora? Vou desconectar a energia do fã, desconectar o fã, pronto, placa removida, tá? Isso aqui vai ser higienizado, tudo à parte. E aqui, ó, essa placa ela tem memória integrada, né? DDR4 integrada. Provavelmente são 4 GB aqui. Mais o cliente do cliente de 4 GB, são 8 GB. Isso aqui costuma dar muito problema. A esfera VGA, por baixo dessa memória NAND, ela, com o tempo, por não ser chumbo, né, que é proibido agora, desde 1995, se não me engano, é lead-free, livre de chumbo. E o que acontece? O lead-free, com o tempo, ela esquenta, e aí ela destempera e cria fissura. Essa fissura, ou ela fecha curto, ou ela perde a comunicação com a base da trilha. Em alguns casos tem que trocar, ressoldar com rebale, esferas novas, com a máquina, com resistência, tudo, ou, em outros casos, substituir a memória. Né? Tem casos em que a máquina não liga e tem como isolar. Não sei como é o circuito nessa placa, mas tem como isolar. Ó, provavelmente o da memória, tá vendo aqui a memória? Onde é o coil aqui? Tá vendo? Dá pra gente testar mesmo com ela desligada. É só eu tirar a memória, fazer um teste em escala de ohms, né? E aí ver a resistência com e sem memória. Se alterar, essa aqui é da memória. Então, vamos lá. A placa foi retirada do encapsulamento, certo? Então a gente vai colocar ela aqui na bandeja do cliente. Se precisar, depois vai ser solicitado um teclado na Brint. Então vamos lá. Deixa eu mostrar aqui. Essa parte aqui. Vamos fazer esse teste da memória? Então vamos lá. Multímetro. Tá? Escala de ohms, né? Resistência. E a gente vai virar a placa. O suspeito de ser o da memória é esse aqui, né? Vamos ver se está tudo ok. Esse cara aqui, ó. Deixa eu melhorar o zoom aqui. Ó, esse cara aqui parece ser o da memória. Essa bobina, esse coil aqui. Então, vamos lá. Vamos ver se consigo melhorar um pouco essa imagem. Precisa mostrar o multímetro, né? Só para vocês saberem onde eu estou mexendo. Ponteira preta, num ponto de terra, medindo até a memória, com a memória conectada, 126 ohms. Provavelmente, quando eu tirar a memória, vai para 220, 300 ohms. Ó. Vou tirar a memória, aí eu vou ter certeza que a memória está boa e que essa bobina, esse coil, ele é o da memória. Agora, 120, né? E 6. 146, alterou. Sem a memória, 146. Não vai alterar muito porque tem as memórias VGA, né? Aqui, ó. Então ele não altera tanto. Se tivesse só memória off-board, memória de slot, agora vamos colocar de volta a memória e ver a alteração aqui, ó, no resultado. 146, agora deu 127.
A resistência foi alterada em 30 ohms quase, porque 20 ohms. Porque eu tenho memória NAND aqui, né? Uma placa em que a memória é somente memória física, ele praticamente dobra, vai para 200 e poucos ohms sem memória. Então a placa está ok, tá? Esse vídeo foi só para mostrar como eu faço a desmontagem, falar um pouco sobre a empresa. Eu vou fazer talvez um vídeo 2, depois que a placa estiver já higienizada e montada, para fazer os testes finais para ver se o botão de power parou com a oscilação. Eu vou medir também no CI de Super I/O se a comunicação com o teclado está ok, né? Não tem nenhum problema. E falta fazer um teste também de consumo na fonte assimétrica, sem a bateria e com a bateria, para ver se tem algum tipo de queda de tensão. Eu acredito que não, senão a placa não ligava. E se tem consumo, além do consumo para carregamento da bateria, né? Por isso eu vou testar com ou sem bateria. Sem bateria, com a fonte assimétrica, não pode dar consumo nenhum. Sem a fonte sem a bateria. Com a bateria vai dar o consumo, que é o consumo de carga da bateria. Se ela estiver totalmente carregada, o consumo vai ser menor em amperagem. Se estiver menos carregada, a carga de amperagem vai ser liberada maior para poder carregar a bateria, né? Mas não é curto. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha passado alguma informação que possa ter ajudado vocês. Eu sou o Marcos da Microforte, Essência Técnica de Informática. Sou de Santos, litoral de São Paulo. Telefone para contato 13 981060089. E o e-mail é microforte@gmail.com. Caso vocês tenham interesse em falar, tirar uma dúvida, né? Eu não cobro por dúvida, eu posso tirar uma dúvida. Esses dias um cliente indicou uma outra pessoa, uma máquina gamer, e perguntou umas dicas sobre o que poderia estar acontecendo. Eu passei para ele o que eu achava que provavelmente poderia ser, para ele fazer análise, e ele resolveu o problema. Então, assim, a informação ela tá para ser passada para todo mundo. Então, a ideia de querer segurar a informação, eu não acho que seja uma ideia boa, porque, de qualquer forma, se a pessoa tiver um pouco de empenho e um pouco de trabalho e persistência, ela vai achar a informação. Eu, por exemplo, quando eu preciso de uma informação que eu não acho no Brasil, que não é comum, normalmente eu estudo os sites do Luciano Informática, vejo alguns vídeos também do Note, vejo vídeos americanos, vários vídeos americanos, inclusive do Electronic Repair School, do Sorin. Então eu vou aprendendo de várias formas, né? Eu não sei tudo. Eu conheço alguma coisa, muita coisa eu aprendi com esses vídeos que eu assisto, esses que eu comentei agora. Tem outros também, né? Com certeza. São muitos que passam informações. Aí você tem que fazer o seguinte, você tem que pegar um pouco de informação de cada lugar. Eu assisto, por exemplo, eu chego em casa, quando eu vou descansar, eu já ligo no YouTube, não vejo TV. E fico ali, assisto vídeos do Luciano, assisto vídeos do Elite Note, vejo vídeos do Sorin, Electronic Repair School, Parts Repair. Até aqui, ó, vou até mostrar. Eu tenho aqui, ó, os lugares que eu assisto, e me ajudam muito, porque você que é técnico, precisa pegar uma informação, você consegue, se você tiver paciência, disposição, você consegue pegar muita informação. Se você tiver disposição e paciência e realmente quiser aprender, por exemplo, os vídeos do Luciano demoram 2 horas um vídeo, mas eu assisto cada minuto e eu repasso e assisto várias vezes, porque você vai pegando os detalhes de cada reparo, tem um detalhe específico, né? Então você vai pegando a informação, ela é a única coisa que ninguém vai te tirar. Então informação você pode ter
né? Ela está gratuita para quem quiser. Deixa eu mostrar aqui, ó, os sites que eu costumo assistir e estudar. Eu estudo muito, né? Eu estudo muito com esses sites aqui, ó. Basicamente, todos os dias eu vou dormir estudando. Isso vai abrindo a sua mente, vai dinamizando as suas ideias, seus conceitos. Olha só, Electronic Repair School, tá vendo? Sorin. Esse é um deles. Cada um tem um método cada um tem um método de ensinamento. Não existe não existe o certo ou o errado. Cada um tem um método de ensinamento. Ok. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Vamos buscar aqui. Olha só. Parts People é um dos que eu assisto bastante. Ele é americano. Parts People da Laptop Start. Só que aí você vai ter que, né, entender um pouquinho de inglês. Luciano Informática. Electronic Repair School. Tá vendo? Os que eu mais assisto, né? Ó, North Read Fix, do Alex. Assisto muito. Né? Aí tem alguns sites de celular, embora não seja a minha área, são sites que eu costumo sempre dar uma olhada. Estou aprendendo fonte ATX com o Luciano. Olha só. Informações de alguns sites que eu costumo dar uma olhada. Né? Eu não desprezo nenhum site. Eu sempre assisto. Então, o segredo é isso. O Luciano Informática, né? Como eu falei, ele é excelente. Ele é Osasco, né? Algumas máquinas eu mando para ele quando eu não tenho o equipamento ou conhecimento para fazer, eu mando para ele. É excelente o site dele. Ele ensina bastante, né? Um outro site que costuma dar bastante dica, né? Só que aí você tem que correr atrás das informações mais minuciosas, né? Ou se inscrever no canal dele, é o Elite Note. O Elite Note do Rio de Janeiro, do Bruno. Também é um site que eu assisto bastante. Tem me ajudado bastante, tá vendo? É o site do Bruno. Também é um site que eu recomendo, tá? Quem já é técnico. O Sorin, né? Electronic Repair School. Então, basicamente, esses são os sites que me ajudaram e me ajudam até hoje muito. O Sorin. Ele é romeno, da Transilvânia. E mora na United Kingdom, na Inglaterra. Muito bom o site dele. Aí se você tiver a opção de colocar em português aqui, né? Então, evidamente, só que assim, são métodos diferentes, né? Cada um ensina de um método diferente. Não existe a receita de bolo, né? Se você quer buscar informação, você vai conseguir buscar informação. Só que você vai ter que pesquisar. Como eu faço? Eu perco horas, dias, meses, anos. Faço teste, faço ali o autodidata, eu mesmo estudo, eu mesmo corro atrás. Sou formado em administração de empresas, tem uma empresa aqui, a Microforte, que eu amei. Desde 2014 eu abri a MEI, né, da Microforte. Até então eu só tenho melhorado, né? Preciso melhorar nos vídeos, preciso melhorar na parte, né, de interação, o visual, né? Como eu falo, eu não tenho funcionário, então eu preciso realmente ir devagar. Não tem problema. Errar não é o problema. Você corrige o erro. Tem erros que você corrige e alguns você vai ter que tomar prejuízo. Paciência. Mas não pode desistir. Então, assim, quem quiser, desculpa pessoal ter falado bastante aí, faz tempo que eu não posto o vídeo, mas quem quiser, for técnico, precisar de um auxílio, aqui em Santos, né? Precisar do reparo de placa, remover curto, a parte eletrônica de placa de notebook, eu vou baixar o sistema elétrico, vou baixar o border view, vou estudar sobre a placa, vou fazer tudo minuciosamente para poder... A única coisa que eu não tenho ainda é a máquina de VGA, não
faço troca de VGA, de processador, e não tenho a thermocamera, né, ainda por enquanto, nem a FLIR, nem a Unity, nenhuma delas, não tenho ainda. E o osciloscópio, também preciso comprar o osciloscópio, né, próxima coisa. Por enquanto eu tenho essas ferramentas, eu tenho o osciloscópio digital, as ferramentas normais de bancada, duas pontos de bancada, dois multímetros e tal, e o conhecimento a fonte assimétrica, né, fonte de bancada e tal. Tá bom, pessoal? Então é isso. Fico por aqui. Marcos da Microforte, Assistência Técnica e Informática. Espero poder ter ajudado. Que Deus abençoe a todos. Tenham uma semana abençoada. E é uma frase que o Eletrônica Fácil costuma dizer, né? Ninguém sabe o bastante que não possa aprender, e ninguém aprende. Ninguém sabe tão pouco que não possa aprender, e ninguém sabe tanto que não possa aprender e não pouco eu possa ensinar. Então, assim, todo mundo troca informação. Todo mundo troca informação. Ninguém é detentor de nada. Tudo aqui é passageiro. Então, vamos compartilhar, vamos ajudar, todo mundo se ajuda, todo mundo anda, a fila anda, o barco é o mesmo, podem estar em cabines diferentes, mas é o mesmo barco, se afundar, todo mundo afunda. Então vamos lá, gente, vamos bola para frente. Depois eu mando o segundo vídeo aí, tá? Abraço, o Microforte agradece e tenha uma ótima semana.